Olá, boa tarde. Meu nome é Rosane Feu, eu sou coordenadora de terceiro e quarto ciclos da Rede Municipal de Niterói. Quero dar boa tarde para todo mundo que já está acompanhando essa live e quero dar também as boas-vindas ao ano letivo de 2021 da Rede Pública de Niterói para todos os profissionais de educação. Nós estamos diante de um retorno singular, algo que nós nunca vivemos, com muitos desafios pela frente, desafios para serem vencidos. E esses 3 dias, dias 22, 23 e 24 de março, nós estamos nos preparando, discutindo algumas questões de muita relevância para o educador de hoje. E hoje aqui com a gente nessa live, a gente tem a professora Márcia Braz. Professora Márcia Braz é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação, em Ciências e Saúde, mestre em avaliação pela Fundação Sesgran Rio, especialista em psicopedagogia institucional pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, graduada em pedagogia, com habilitação em orientação educacional e magistério das disciplinas pedagógicas do curso de formação de professores. Ela participa da comissão permanente de avaliação e é membro do comitê permanente do complexo de formação de professores da UFRJ, é professora adjunta da Faculdade Sesgran Rio, no curso superior de tecnologia em gestão da avaliação, com experiência na área de ensino, pesquisa, extensão e na gestão administrativa didático-pedagógica. Atua na área de avaliação de políticas, programas, projetos e serviços, e na educação básica e superior. Seja bem-vinda, professora Márcia. A professora Márcia vai conversar um pouco conosco hoje sobre avaliação no ensino remoto, e é algo importante para todos nós. Eu peço a todos que já estão aí nos assistindo, se você tiver uma questão, uma dúvida, ou algo que quer compartilhar, você pode colocar aí no chat, que a gente vai estar monitorando, e tentar um bate-papo aí no final dessa apresentação da professora Márcia. Bem-vinda novamente, professora Márcia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O som ainda está fechado. A gente se atrapalha, né, um pouco. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pela apresentação, Rosane. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, realizado aí pela secretaria. E eu encaro esse convite, né, com muita responsabilidade, né, e com pelo fato do compromisso que a gente tem que ter com a nossa fala nos momentos atuais, não só nos momentos atuais, mas pensando que este momento é um momento que qualquer fala tem que ser muito precisa e, ao mesmo tempo, ela está num contexto muito de imprevisibilidade. Fora que está aí no auge das discussões, frente a esse processo aí do ensino remoto, que é uma nova modalidade, né, que foi aí imposta por esse contexto atual, mas que nós, educadores, e temos educadoras e educadores, temos que ter um compromisso e encarar de frente para que a gente possa melhor encaminhar esses processos. Então, muito agradecida mesmo pelo convite. E a minha fala, né, eu acho que é importante demarcar aqui inicialmente que ela tem um caráter de trazer algumas questões para a reflexão, né, em função até mesmo do contexto que estamos vivendo. Já não tínhamos muitas respostas, né? Já não tínhamos muitas certezas. E hoje elas hoje o contexto é condição para a incerteza, né? Para a imprevisibilidade e para todas essas questões. A Rosane, né, ela fez uma apresentação falando um pouco, né, dessa minha atuação na área educacional. Então, atualmente, eu atuo na Faculdade Sesgran Rio, só vou situar um pouco desse fazer, né, na Sesgran Rio. Lá eu sou professora num curso de graduação na modalidade tecnólogo. Esse curso é Gestão da Avaliação,
e é um curso que tem como objetivo formar gestores preparados para atuar junto a programas, projetos, políticas e serviços, no âmbito tanto da avaliação como também do monitoramento e processos avaliativos. É um curso novo, é um curso pioneiro no Brasil, porque não em função da temática ainda, ele é um curso que começou em 2016, mas é um curso bastante promissor na formação de gestores no campo do monitoramento e avaliação. Eu também tenho uma atuação, né, paralelo à Faculdade SES Gran Rio, como professora. Eu atuo também na UFRJ. Já na UFRJ, a minha função é técnica em assuntos educacionais. Eu atuo na assessoria acadêmica do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, na decania lá do CFCH, da UFRJ, na Praia Vermelha. Lá eu atuo como na assessoria acadêmica da extensão e também coordeno 2 ações de extensão, uma na área de avaliação e outra na área de educação, que é o Debates em Educação. E na decania eu tenho 2 representações institucionais, que uma é na Comissão Permanente de Avaliação e a outra no Complexo de Formação de Professores. O Complexo de Formação de Professores é uma instância que gerencia uma política interinstitucional voltada para a formação inicial e continuada de professores. Vale a pena dar uma olhada, depois eu posso disponibilizar o site do complexo para que vocês possam acompanhar os trabalhos. Está muito bacana o trabalho realizado lá pelo Complexo de Formação de Professores. É importante, né, situar esse contexto que eu estou inserida, e vou falar brevemente por onde eu passei, só para a gente poder compreender, assim, quer dizer, de onde a Márcia está falando, né? Então, a Márcia é uma professora, uma pedagoga com habilitação em orientação educacional, né, que hoje atua nessas 2 instituições, e que é oriunda de um processo da educação desde alguns anos, né? Então, assim, atrás, né? Quer dizer, eu tenho uma trajetória na educação básica, iniciando pela educação infantil, mas passando por todos os níveis de ensino, níveis e modalidades de ensino da educação básica e do ensino superior. E isso se dá desde 1983. Falar isso divulga um pouco, né, da minha idade, né? Mas, assim, mas é porque eu comecei muito cedo. E na verdade, a minha história com a educação é desde sempre, né? Desde sempre. E, ao mesmo tempo, sempre mergulhada e querendo buscar respostas, né? Mas essas respostas sempre sendo buscadas, mas de forma bastante compartilhada. Então, a minha passagem pela educação, ela se dá, né? Ela se inicia na educação infantil e ensino de jovens e adultos, tem um percurso aí grande na área tanto da atuação como professora e também como gestora. Toda essa minha formação, teve uma parte dessa formação foi em Nova Friburgo, né, na região serrana, e atualmente eu sou aqui de Niterói, moro aqui um tempo, desde 2011, aqui na cidade de Niterói. E fiquei muito feliz com o convite para poder assim, trocar e dialogar. Né? Eu acho que é importante a gente pensar que, nesse momento, essa troca, esse diálogo, e essa troca, esse diálogo contribui muito para a gente poder pensar diferentes pontos de vista. E o falar que não se tem uma receita pronta não é algo que a gente... que seja uma questão que para a gente não é previsível, né? A gente nunca está com uma resposta pronta. Então, eu vou fazer assim, então agora eu vou começar aqui a apresentação. A minha apresentação é uma apresentação simples, né? Mas que realmente é para a gente poder pensar e refletir sobre a avaliação nesse contexto, né, que a gente está vivendo.
e que a partir dessas questões a gente possa ter pistas, né? Perceber algumas pistas, perceber alguns caminhos que possam colaborar e juntar as reflexões que já estão sendo feitas por vocês. Agora, como é que eu. Agora eu tive uma dúvida. Como é que eu faço aqui? Eu estou aqui com a. Como é que eu passo adiante? Agora eu fiquei em dúvida, Rosane. Você não está conseguindo, Márcia, passar? Talvez tenha que ser a Carol. Com o seu comando você não está conseguindo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você não consegue passar a apresentação para baixo? Porque você que está compartilhando a tela. Eu acho que você tem que ir lá no arquivo mesmo e passar. Sim. Tá bom, deixa eu ir lá. Engraçado que eu. Não estou conseguindo. Agora vou ter a tela. Deixa eu tentar voltar aqui. Ver se eu consigo passar pela tela onde eu estou compartilhando. Acho que a Márcia caiu. Vamos esperar ela voltar. Quem está chegando agora é a professora Márcia Braz está conosco, mas ela teve algum problema, a gente está aguardando ela retornar. Tá? Gente, o pessoal que está chegando agora, o pessoal que já estava, a gente teve um probleminha com a professora Márcia, ela está tentando retornar. Coisas que a internet nos faz passar, né? A maioria de vocês não conhece, não dá para a gente bater aquele papo, já que a gente está nesse formato. Mas eu vou pedir para vocês aguardarem mais um pouquinho, que a professora Márcia já está retornando.
Olá, Rosane. Olá, boa tarde. Retomando. Olá, boa tarde, Estava Márcia, que alívio. eu não estava conseguindo Bom, entrar pelo link, consegui entrar pelo link que você enviou depois. Professora tá bom. Márcia, eu vou passar a Oi. apresentação para a senhora e vou pedir então para quando for para passar para a próxima página, você ir me avisando, tá bem? Tá bom, Carol, te agradeço. Só um segundinho. Obrigada. Então, isso aí já é uma forma, né, da gente exemplificar, né, o que acontece, né, com esses recursos tecnológicos, né, a gente pensar no processo de ensino, aprendizagem, processo de retorno das aulas, o que nós podemos enfrentar, isso aí está passível, né, a acontecer, né, por diferentes questões, mas estamos passíveis a passar por essas situações. Então, o próximo, Carol, eu trago aqui assim algumas indagações, né, que são indagações, não são novas indagações, são indagações que a gente se depara já há algum tempo. Quem está na educação sempre se fez essas perguntas, né? O que avaliar, né? Para que avaliar? Por que avaliar? Como avaliar? São questões que estão muito presentes na vida do profissional professor, né? Que são essas perguntas que fazem com que a pergunta gera, né, leva a uma indagação para a gente poder descobrir e identificar caminhos, né? E essas perguntas, né, como eu disse, né, elas não são questões novas, mas são questões que elas precisam ser recontextualizadas, né? Porque elas poderiam ser respondidas de uma determinada forma, num contexto anterior à pandemia, e eu vou um pouco até além, não só anterior à pandemia, mas a partir do momento que você faz essas perguntas, é fundamental que você avalie esse contexto no qual essas respostas podem promover uma reflexão. Então, próximo. Eu selecionei 3 abordagens teóricas de 3 autores sobre avaliação da aprendizagem, pois aqui eu poderia trazer várias outras abordagens teóricas, porque o campo da avaliação ele é muito amplo, né? Hoje você tem uma capacidade no campo da avaliação bastante amplo, que você tem as áreas de avaliação de programas e políticas públicas, de projetos sociais, de planos, e nós temos a avaliação institucional, né, que são temos as avaliações internas e externas, mas hoje nós vamos tratar aqui da avaliação da aprendizagem. E essa avaliação da aprendizagem, ela está aqui, estou utilizando como colaboradores para a nossa reflexão a professora Jussara Hoffmann, a Maria Tereza Esteban e o Cipriano Lucchesi. Os autores, né, eu coloquei até citei, nós temos a identificação dessas datas, né, então temos 1993, 1999, 2005. Então não é nada, se for pensar, nada atual, mas assim, em termos de período, né, em que estavam sendo realizadas todas as reflexões, mas elas são ideias super contemporâneas e que devem ser revistas e repensadas nesse atual contexto. E também a escolha desses profissionais, desses teóricos, porque se aproxima muito da minha prática e da minha trajetória profissional, que eu já relatei anteriormente. Então, a Maria Tereza Esteban diz: a avaliação é um tema transdisciplinar, ultrapassa fronteiras disciplinares e convida para o diálogo diversas abordagens. A Jussara Hoffmann diz: a avaliação é uma reflexão permanente sobre a realidade e acompanhamento passo a passo do educando na sua trajetória de construção de conhecimentos.
E o Lucchesi nos brinda com: pensar em avaliação no contexto escolar significa pensar em tomada de decisões dirigidas a melhorar o ensino e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos. Então, desses três fragmentos, né, do texto da Esteban, do Hoffmann e do Lucchesi, vem trazendo assim, algumas questões muito importantes para a gente poder parar e já começar a conduzir o nosso processo de reflexão sobre essa questão situacional da avaliação no ensino remoto. Então, se a gente pensa, né, Esteban já traz que a avaliação é um tema transdisciplinar e ultrapassa fronteiras. Então, ela dá algumas pistas da possibilidade do atual contexto podermos pensar e efetivar práticas em direção a essa ideia, né, de avaliação nesse contexto transdisciplinar. A Hoffmann já fala da reflexão permanente, né, da importância da reflexão ser contínua e permanente sobre a realidade. Por quê? Porque essa realidade ela se modifica. Então, lá em 1993, ela já estava trazendo a avaliação nesse contexto de uma reflexão permanente. E que essa realidade ela se transforma e que deve ser acompanhada passo a passo. E o Lucchesi, né, ele já fala o seguinte, da importância que é da avaliação num contexto de tomada de decisões. Então, é fundamental que nessa reflexão permanente, que é percebendo a avaliação, ultrapassando uma visão disciplinar, ela não se caracteriza por ela mesma. Então, a visão transdisciplinar, perpassando por todas as outras disciplinas, fazem com que a gente comece a pensar e a refletir na avaliação, num segmento, né, numa dimensão de uma avaliação possível ser pensada nesse contexto. O próximo. Aí eu disse contexto, né? Que contexto é esse, né? Que contexto é esse que nós estamos vivendo, né? Que cenário é esse? É um cenário que nos apresenta, né? Ele nos coloca muito de cara, né, as desigualdades muito maximizadas, né? Se as desigualdades sempre existiram, mas com esse tempo, né, esse tempo de pandemia, esse tempo dessa crise, que não é uma crise, é uma crise geral, global, ela nos apresenta como uma desigualdade muito maximizada, né? Então, ela vem assim, sem pedir licença, ela vem sendo apresentada para nós. E um outro aspecto desse contexto são as dúvidas e as incertezas, né? Hoje a gente vive um momento que nós temos, talvez a gente tenha mais dúvidas do que certezas, né? A gente tem muito mais incertezas do que certezas. Por quê? Então, assim, a gente está vivendo realmente sem pensar nesse planejamento futuro, porque a cada hora nós somos sendo expostos às informações de formas muitas vezes inexpressivas, muitas vezes de uma forma muito mal pensada, contraditória, né? Que aí eu trago que é um outro aspecto dos limites e das contradições. E que, cotidianamente, essas questões que são postas para a gente, que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que digerir, a gente não pode ficar estagnado, a gente tem que se posicionar, muitas vezes exigem decisões muito rápidas, decisões ágeis, e que, às vezes, não são as melhores decisões. Então, esse recuar, ele está sendo constante, né? Esse recuar é o avançar e o recuar. Só que esse avançar e recuar, ele não pode se dar de uma forma irrefletida, né? De uma forma não pensada,
ela tem que ser pensada. E, às vezes, como nós estamos mexidos e movidos também por um mix de sentimentos, né, que são sentimentos de tristezas, em função do contexto de perdas, né, de amigos, parentes, familiares, da própria informação das notícias que nos chegam, que nos deixam muito entristecidos. E aí, ao mesmo tempo, esse mix de emoção vai fazendo com que a gente fique muito frágil para tomar decisões. E, ao mesmo tempo, existe uma exigência que você tome decisões. Então, realmente, lidar, né, neste momento, nesse contexto, com essas adversidades, realmente tem sido um grande desafio. Um grande desafio. E que esse desafio não está sendo posto para numa visão micro, né? Uma visão micro, uma visão, ela é micro e macro, né? É do meu vizinho a um país mais distante, né? É de uma pessoa conhecida e de uma pessoa desconhecida. Então, a gente o tempo todo está trabalhando com uma visão micro e macro, é uma visão global e uma visão local. E isso é um exercício constante que nós estamos fazendo. Então, estamos vivendo num contexto de imprevisibilidade, mas, ao mesmo tempo, estamos vivendo num momento em que nós temos que tomar atitudes. Não podemos simplesmente recuar apenas, né? Temos que trabalhar e perceber as diferentes formas, né, de atuação frente a todas essas questões que são apresentadas para nós. Próximo. E pensando nessa perspectiva, que eu acho que assim, para nós tem sido muito difícil, quando a gente fala, não é para o aluno, não é para o aluno XYZ, não é para o professor XYZ. Isso é uma questão macro, não é exclusiva de um ou outro, é uma crise realmente mundial. Então, para trazer, né, eu pensei assim, porque para poder trazer e conversar com vocês, né, porque é uma conversa que para a gente é uma conversa que não está tendo muito o retorno, né? Eu até gostaria, não estou vendo aqui que eu não estou aqui para responder perguntas, né? Mas a gente pode dialogar um pouco sobre algumas questões. E trouxe aqui um poema do João Cabral de Melo Neto, que fala sobre a Tecendo Amanhã. E na preparação desse trabalho, eu comecei a pensar assim, o que eu poderia levar para contribuir para a gente poder pensar juntos? Porque o cenário ele não nos apresenta de uma forma muito agradável e nem confortável, mas, ao mesmo tempo, nos é exigido ir adiante, não podemos ficar parados. Então, a gente fica entre uma situação complexa, né? É uma situação complexa. E aí eu vi que o João Cabral de Melo Neto pode nos dar algum tipo de conforto, né? Quanto a pensar nesse trabalho da coletividade, do estar junto. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo do todo amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Pensar, né, nessa proposta de
estar juntos e construir juntos pode ser um caminho. Eu observo isso que na prática é um caminho possível. Porque estar só nesse momento, com as suas reflexões individuais, elas podem não ter um efeito realmente de possibilidade de agir, de sair apenas desse plano mais teórico, né, mais individual. Então, pensar junto, estar juntos, com certeza, isso aí assim, contribui muito para a gente sair desse lugar com mais confiança e com mais... não com mais certezas, mas numa posição mais confortável, por estarmos juntos. Mas aí vocês podem me perguntar, ué, Márcia, mas o que é isso? O que isso tem a ver com essa avaliação da aprendizagem, né? Então, vamos lá. Na avaliação, existem alguns princípios básicos que são pontos de partida. Conhecer o contexto e definir o foco da avaliação para que você não se distancie do que será avaliado é fundamental, é ponto de partida. Então, eu trouxe, né, agora uma questão para que a gente possa pensar e pensar juntos. Quer dizer, então, o meu pontapé inicial é esse, que o processo, especificamente, né, o que está sendo tratado aqui é da avaliação, que a avaliação, ao tratar da avaliação, esse tratamento não pode ser individual. Ele não se dá de forma individual. E nem deve. Não pode, acredito, na minha opinião, não deve. Por quê? Acho que o João Cabral de Melo Neto nos inspira nesse caminhar. Como nós temos vários outros textos, né, teóricos que caminham nessa direção. Mas o Cabral de Melo Neto, ele me fez remeter a um processo inicial de formação, né? Talvez quem tenha mais assim, que já tenha da área da educação há mais tempo, em processo de formação, tanto inicial e continuada, se deparou aí com o João Cabral de Melo Neto. Pode ser o próximo. Para falar de avaliação, né, eu trouxe o contexto. Só que tem algo também que não pode ficar de fora, que é o foco da avaliação. Existem as etapas de um processo de avaliação. Conhecer o contexto é fundamental. Só que só conhecer o contexto, não, o contexto ele cria todo o cenário para você melhor identificar onde está inserido o seu foco do que será avaliado. E qual é o nosso foco da avaliação? Né? Qual é o nosso foco da avaliação? Se nós estivéssemos presencialmente ou com algum outro recurso que a gente pudesse interagir, seria um momento ápice para isso, né? Para a gente poder pensar nessas questões que podem contribuir para subsidiar a nossa reflexão. Que eu não estou nem falando da nossa prática. Anterior a essa prática, a nossa reflexão. Aí são questões que não são construídas por uma única pessoa. Como eu disse a vocês, para eu poder, pensando nesse trabalho, né, da apresentação, eu assisti diferentes lives. Recorri a alguns textos antigos, né? Antigos que eu falo que, assim, que já estão numa história, que hoje eu trabalho muito mais na avaliação de programas e de políticas e de projetos. E que foi muito bom, porque eu, como professora, eu trabalho o tempo todo com essas questões que me levam a refletir, que contribuem para uma reflexão da minha prática. Que tipo de avaliação precisamos fazer nesse momento? Porque a gente teve que fazer
um formato completamente diferente. Não que a gente desconhecia, né, esse recurso tecnológico, né, esses novos recursos, as inovações tecnológicas. Mas nós sabemos também que ele não era o único recurso que nós estávamos utilizando. Então, nós estamos realmente, são novas formas, né, da gente se colocar e se utilizar para poder interagir. E aí o que acontece, né? Esse foco, que tipo de avaliação precisamos fazer? Como saber das demandas e necessidades dos nossos alunos? Qual o melhor instrumento a ser utilizado? Qual o melhor instrumento para monitorar e avaliação? Qual o melhor instrumento para a ser utilizado para monitorar e avaliar esse processo? Dou nota? Que nota vou dar para o meu aluno? Qual a função da nota? Então, são questões, eu acho que a gente trabalha com questões, né? Pensar a avaliação em termos de pandemia. Qual é o sentido do que eu estou propondo para que meu aluno aprenda nesse atual contexto, nesse atual cenário? É o mesmo conteúdo que eu trabalhava anteriormente? Será qual o sentido desse conteúdo? Ele precisa ser ressignificado? Ele precisa ser inserido nesse novo contexto para que eu possa ressignificá-lo e repensá-lo, de que forma que eu posso identificar que ele seja importante para que meu aluno aprenda? Como é que eu dialogo com o meu aluno? Como é que eu interajo com o meu aluno? Porque existe o diálogo. Como é que eu interajo com o meu aluno? Se hoje ele apresenta uma deficiência nos seus recursos tecnológicos que não são adequados para poderem se comunicar. Posso escolher um excelente recurso metodológico. O professor falou, um excelente recurso metodológico. Uma prática super moderna, né? Porque hoje você fala muito da sala de aula invertida, né? Uma metodologia, as metodologias ativas. E você vai para a sala de aula, né, para um espaço, e muitas vezes você pode não encontrar o seu aluno por lá. E aí? O que fazer? Né? E o inverso também pode acontecer, porque isso não está restrito ao aluno, ao estudante. Isso também está para o professor. Porque, às vezes, o próprio professor não tem como aconteceu agora há pouco. Né? Eu já participei de algumas lives que o sinal da rede não funcionou, né? Acabou em lives de outras pessoas que a conexão, não só a conexão, mas faltou energia. O alcance de algumas mídias. Então, estamos passíveis a muitas questões que até então elas não eram tão visitadas nesse contexto do ensino presencial. Então, é importante que a gente possa trabalhar com essas questões. Eu gostaria, porque, na verdade, eu não sei se vocês estão tendo comentários aqui. Isso eu acho que é possível. É possível fazer. Eu gostaria que vocês aqui no chat colocassem questões que vocês hoje julgam que sejam importantes para a gente poder pensar sobre a avaliação no ensino remoto. Não precisa ser um texto, mas assim, quais questões, quais preocupações hoje que vocês têm, que vocês estão levantando, em que vocês estão compartilhando com seus pares, dialogando com seus pares, para poder pensar nesses desafios, nessas questões que podem subsidiar reflexões para que a gente possa ter uma prática mais justa, mais igualitária. Isso é importante a gente pensar, porque a troca,
né, esse compartilhamento com quem está na situação é fundamental. É fundamental. Então, assim, e a gente não deve escondê-los, né, esconder essas questões. Por quê? Porque essas questões é que vão fazer a diferença. Porque pode ter. E essas reflexões, elas não são feitas você com você mesmo. Claro, é fundamental que a gente possa refletir, sim, mas ela compartilhada, ela é acrescida e começa a tomar corpo. Nós estamos, no momento, sendo desafiados a serem protagonistas deste processo. Nós sabemos de onde nós estamos falando e o que nós estamos passando. E existe o que nós estamos passando, na verdade, hoje se evidencia com muitas diferenças. Muitas diferenças. É o que eu falei lá no início. As diferenças, né, a maximização da desigualdade das diferenças, ela ficou muito evidenciada. Até num contexto anterior à pandemia, não que elas não existiam, mas elas não apareciam tanto, a não ser, não é que elas não apareciam sim, mas elas não tinham tanto, não estavam tão evidenciadas aí por todos os lados. Então, esse nosso pensar, esse nosso refletir, esse compartilhar é fundamental para que a gente possa tornar estes momentos menos angustiantes e com muito mais capacidade muito mais capacidade assertiva, por causa desse pensamento coletivo, porque o pensamento coletivo vai trazer muitas diferenças, e lidar com elas é a grande questão, é o grande desafio nosso. Sim, eu sei que tem uma questão de perguntas, mas eu estou vendo aqui algumas questões finais, tá? Porque agora eu comecei a dar uma olhada nos comentários, né? E aqui diz o seguinte, quer dizer, e o aspecto emocional desse professor. Eu assisti a uma live que eu achei interessante, falando nessa questão da avaliação, e o professor, nessa questão desse sentimento da impotência frente a algumas questões que ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe lidar com uma determinada mídia. Isso lá não está nos outros, está na gente. Às vezes você não tem o domínio tecnológico completo de tudo. Até mesmo porque as inovações elas são muito rápidas. E hoje o professor virou um showman, né? E aí, em todas essas questões, eu acho que a gente tem que pensar e refletir e compartilhar. Então, caminhando um pouco mais, o próximo, então, slide. Quer dizer, na verdade, só um instante, Carol, porque, assim, nesse slide aqui, nessa apresentação, essas questões, eu pedi para que vocês pudessem também colocar aqui no chat, que eu acho que são importantes para a gente poder, depois, até conversar um pouco sobre elas. E lembrando qual é o nosso foco da avaliação. O foco da avaliação, ele está centrado aonde? Na aprendizagem do estudante. Ela se desdobra e se reverbera em vários outros ambientes, mas o foco central é na aprendizagem do estudante. Isso a gente não pode perder de vista. Isso não mudou. Mudou a forma, mudou o contexto, mas o foco da avaliação no processo de aprendizagem está centrado no estudante. Pode
Mas é importante que todas essas questões que nós estamos levantando aqui, nós colocando aqui as suas indagações, né? E que todas essas reflexões, elas devem ser feitas, devem ser pensadas e refletidas sempre numa perspectiva de construção. Porque se eu penso individualmente, e se eu também, à medida que eu compartilho esse meu pensamento, pensar numa perspectiva de construção conjunta. E a Jussara Hoffmann traz uma premissa, né, na verdade, duas premissas que falam o seguinte, que esse pensamento e essa reflexão ela tem que estar pautada na confiança na possibilidade do aluno construir as suas próprias verdades, valorização de suas manifestações e interesses. Então, são duas premissas, tanto dele poder estar na posição de construir as suas verdades, por intermédio dessa relação constituída de professor-aluno, e também na valorização das suas manifestações e interesses. Porque quando nós falamos que está centrado no estudante, está centrado nesse aluno que está em formação, mas também nós estamos vivendo desse contexto. Então, a relação, a troca é mútua, né? Mais do que necessária, porque nós não estamos tendo... eu sei que tem a possibilidade, né, do híbrido, né, do regime híbrido, mas aqui, que em alguns momentos pode ter o presencial, que não é nem o caso nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento, hoje, por exemplo, né, as determinações que estão sendo colocadas agora, mas a gente tem o tempo todo que fazer, e esse ir e vir, isso é um desgaste, sabemos, é um desgaste. Mas temos que seguir adiante. E aí eu trago Paulo Freire para também nos brindar. E ele diz o seguinte: utilizar a avaliação em que se estimule o falar a como caminho do falar com. Olha que sutileza, né, do Paulo Freire. Utilizar a avaliação em que se estimule o falar a com o caminho do falar com. Eu acho que isso aqui exprime muito essa relação que a gente está estabelecendo nesse momento. Criar formas e possibilidades desses encontros, dessas aproximações, no distanciamento. Parece contraditório, né? Mas é isso, né? Aproximações no distanciamento. E ele continua, Paulo Freire, no processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumido com um rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam, traduz uma comunicação dialógica. Então, quando a gente pensa na comunicação dialógica, em que tem que ter um emissor, um receptor, uma mensagem, quer dizer, entre outras funções nessa composição, a gente fala de uma forma que a gente tem mesmo que pensar diferentes formas de manter essa comunicação. De que forma? É uma comunicação que vai se estabelecer de uma forma assíncrona, de uma situação assíncrona? E se for de uma forma, como é que ela vai ser encaminhada? Então, são questões que temos que pensar. Acreditar, né, eu já falei anteriormente, acreditar que o aluno e nós mesmos podemos nos reposicionar nesse contexto. Eu acho que é nessa direção que a gente pode pensar. E quando eu falo isso, sabendo de todas as dificuldades que nós passamos, cada um com a sua história de vida. Acreditar que aluno e nós, professores, podemos nos reposicionar nesse contexto. Não podemos deixar de acreditar que a comunicação, que o diálogo, como Paulo Freire faz uma composição da comunicação dialógica, seja perdida ou não seja tão evidenciada nesse contexto.
Ela precisa ser repensada, precisamos utilizar formas e maneiras de poder não deixar que esse diálogo, que esses encontros deixem de ser, que tomem corpo, né? Que tomem forma. Uma outra pontuação nesse slide, né, que eu trago, que eu gostaria de ouvir vocês, mas a gente videoconferência, não tem essa por meio do microfone aberto, mas estabelecer essa escuta e aproximação para intervir no processo, porque no processo avaliativo, se você não sabe do que o outro está conhecendo, o que o outro conheceu ao longo desse período, que nós temos aí um percurso. A educação não se dá, né, o processo de aprendizagem não se dá só na escola. Nós temos aí a educação formal, né, o ensino formal, o ensino informal, e esse aluno ele teve um percurso que não pode ser ignorado, mas saber o que ele percorreu e valorizar esse percurso, você só vai saber se você o escutar. Então, é importante que a gente pense e repense essas formas de escuta, para garantir que haja essa aproximação e que possa ter uma intervenção nesse processo. Intervenção para que você possa identificar o que o aluno construiu ao longo, né, para saber quais são essas necessidades e quais são essas demandas. Porque senão pode acontecer a questão assim, quer dizer, o que se ensina e o que se aprende, né? A falta de sintonia entre o sentido, o significado e a aplicabilidade do que é ensinado e do que é aprendido. Em que contexto, né, está se dando esse pensar nessa forma de ensinar e o que ensinar? Escutar é viver. Escutar é você escutar de uma forma que você dê atenção ao que ouviu. E que, a partir dessa escuta, ela possa te gerar questões importantes para que você possa atender essas demandas, essas necessidades. Aí, mais uma vez, vocês podem me falar, mas aí o estudante, né, vai poder falar, ter essa escuta. Mas a gente está falando de uma escuta que é de uma comunicação dialógica. Então, não está centrada apenas no estudante. Ela é multidimensional. Ela não é unilateral. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Na verdade, o Paulo Freire nos inspira a pensar o diálogo como uma estratégia para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. E essa estratégia, na verdade, auxilia o processo de avaliação. Então, a gente pode começar a pensar o seguinte, que o diálogo é fundamental, e essa escuta sensível ao outro, para a gente poder entender quais são essas necessidades e essas demandas, para a gente poder ampliar esse conhecimento, para ele ficar o quê? Para não ficar linear. Quanto nós aprendemos nesse processo? Muitos aprendizados. Então, para que a gente possa, né? Então, vamos lá, é o diálogo, a comunicação dialógica, que te dá a condição de você pensar e trazer propostas para você poder ampliar esses conhecimentos. E também não só ampliar, mas, assim, às vezes, resgatar, né? Fazer com que esses alunos tragam essas informações e que, coletivamente, possa se traduzir num grande fonte, né, de recursos para o processo de ensino-aprendizagem.
E quando a gente fala do sentido e do significado dessa aprendizagem e aplicabilidade dessa aprendizagem, que é o César Cole fala sobre isso, né? Está falando de trabalhar com esse contexto, né? O que esse aluno traz em sua bagagem e adequá-lo ao que o professor, ao que o conjunto de professores irão oferecer para esse aluno. Oferecer no sentido de quais foram os critérios estabelecidos para a escolha de tais conteúdos nesse atual cenário. Para que a gente possa organizar e sistematizar essas demandas, né? Porque à medida que vocês tiverem uma escuta sensível, quando eu falo vocês, nós, né? Por exemplo, eu atuo também como professora, e você escutar essas demandas, você tem que fazer alguma coisa com elas. Essas necessidades e essas demandas. E as necessidades e demandas, eu não estou falando só do estudante, mas também do professor. Então, a gente precisa fazer uma análise dessas questões para a gente poder sistematizar, para a gente poder colocar em prática. Aí pode ser o próximo, Carol. Obrigada. Como é que a gente organiza? E aí eu trago e compartilho com vocês os componentes, né, pedagógicos apontados por Cipriano Lucchesi. O Cipriano Lucchesi, ele diz que são indissociáveis no processo o planejamento, a execução do que foi planejado e a avaliação desse processo. Só que ele não é nessa sequência, assim, vou planejar para depois executar e vou avaliar só ao final. Não é dessa forma que o Cipriano Lucchesi apresenta a esses componentes pedagógicos. Ele diz o seguinte, que planejamento é o ato pelo qual decidimos o que construir. É o plano, né? Que pode ser o plano de ação, ou é o projeto, ou é o planejamento, a nomenclatura não importa, mas adotada. Mas nesse planejamento é fundamental que ele seja explicitado o que foi decidido construir. E a avaliação? A avaliação já se apresenta como um ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo esse nosso projeto, esse plano ou planejamento. Então, aqui, a avaliação ela vai revisitar, ela vai olhar para esse planejamento que foi proposto a ser implementado, e essa avaliação ela vai olhar para isso. A avaliação vem com uma lente para saber se o que foi proposto está sendo adequado para promover esse aprendizado. E a avaliação, ela atravessa o ato do planejamento e da execução. Por isso que eu disse inicialmente, ela não se dá ao final de um processo. Ela perpassa por todo o processo desses componentes. Ela tem um objeto em si, que é a avaliação, o momento da avaliação, mas a avaliação ela está presente em todas essas etapas. A gente trata dela individualmente, mas ela perpassa por todos os outros dois elementos propostos aí pelo Lucchesi. A avaliação se faz presente não só na identificação da perspectiva político-social, como também na seleção de meios alternativos e na execução do plano, tendo em vista o quê? A sua construção. Então, existe um foco aqui. A avaliação, como crítica de percurso, é uma ferramenta necessária ao ser humano no processo de construção dos resultados que planificou produzir, assim como é no redimensionamento da direção da ação. Então, aqui nesse fragmento, a avaliação tem um potencial crítico. É olhar, é colocar o holofote no que foi pensado, no que foi planejado, no que foi sistematizado a ser colocado em prática, para saber se aquilo está tendo efeito,
se o que está sendo proposto teve resultado. E caso no percurso localize que não foi tão bem assim, é mais do que fundamental dar passos atrás para poder rever e reestruturar e fazer novas propostas. Porque, ao mesmo tempo, a avaliação ela tem como objetivo, não como o único objetivo, ela também ela atende para a tomada de decisões, mas a avaliação também promove a aprendizagem. Ela promove a aprendizagem a partir do momento que você identifica no percurso algumas coisas que não foram adequadas. Eram adequadas quando nós estávamos aqui conversando e propondo. Mas, a partir do momento que foi a prática, a gente observou uma série de deficiências, limitações. E a gente tem que rever. E esse rever não quer dizer que você tenha sido... não foi bem sucedido. Porque a avaliação, muitas vezes, né, eu acho que assim, historicamente, ela foi colocada em prática de uma forma que ela é vista como para uma sanção ou punição. Muitas vezes ela não foi vista como um grande apoio, uma grande ferramenta para a aprendizagem. Então, é importante que a gente trabalhe com essas dimensões. E a avaliação é uma ferramenta da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte do nosso modo de agir. E, por isso, é necessário que ela seja usada da melhor forma. Eu não vou me alongar aqui, vou passar para o adiante, para a gente poder dar um espacinho para poder falar um pouquinho sobre isso. Né? Mas é importante que a avaliação ela está ligada nesse processo do planejamento, da execução e da avaliação. E hoje é fundamental esse processo de revisitar esse planejamento, até mesmo por causa dos recursos, né? Quem é que está envolvido, né? Quem é que está envolvido nesse processo de planejamento, execução e avaliação? Aqui nós temos. Eu trouxe aqui. Quem está envolvido nesse processo? Foram questões que foram faladas anteriormente, mas não foram descritas quem seriam esses sujeitos, quem seriam esses componentes que fazem parte do processo educacional para promover a aprendizagem. Então, quem são esses sujeitos? É o professor que tem que estar envolvido, é o estudante. Temos que olhar para o currículo, para a escola. Que escola é essa, né? Que escola que nós temos hoje? Que escola? Como está a escola hoje? Olhar para essa comunidade, olhar para um contexto educacional onde tem as políticas, pensando a educação no sentido estricto, né? O que está posto na educação? As políticas, os documentos, as normas, as diretrizes, como é que elas estão sendo propostas e como elas estão sendo avaliadas. Então, todos esses sujeitos e há uma visão mais macro, a gente não pode se distanciar dela, que é desse contexto social, que é a nossa sociedade. Então, a gente pensa nesse estudante, né, que o foco da aprendizagem está centrada no estudante, mas que requer que a gente olhe para esse todo, para essa visão macro. Vamos ter que levar tudo isso em consideração? Não no mesmo momento, mas nós temos que ter isso em mente, saber que essas proposições elas não estão descoladas de um contexto maior. Não dá para fazer assim, eu aqui no meu quadrado, sozinho no meu quadrado. Eu tenho que estar dialogando, eu tenho que estar criando esses mecanismos, essa ferramenta de estar dialogando e construindo juntos. Essas possibilidades. Porque à medida que eu compartilho, que eu me aproximo, eu consigo ir para uma prática que me aproxime mais de realidades. Porque não temos uma única realidade, né? Que nos aproxime mais de realidades. Tarefa fácil?
nem um pouco. Por isso, é um desafio. E viabilizar esse processo, nem todos ao mesmo tempo, mas todos que possam estar presentes. E de que forma, né? Quais as estratégias, Márcia? Como é que você pensa, como é que você está dialogando sobre isso? Quais estratégias? Pode ser o próximo. Aí, Carol, obrigada. Quais estratégias que podem ser utilizadas? Então, aqui nós temos algumas propostas que estão sendo muito veiculadas nesse sistema de ensino remoto, né? Nessa modalidade de ensino remoto. Não é uma modalidade, né? Mas nesse formato de ensino remoto. Nós temos aqui algumas questões. Quais estratégias? Então, eu trago aqui o acompanhamento e monitoramento, que é uma possibilidade estratégica. Acompanhamento e o monitoramento, que o acompanhamento tem uma autora que eu trabalho bastante, mas na área de avaliação de projetos sociais, que é a Rosana Boulosa. Ela é da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. Ela tem assim, um compilado, porque existem algumas compreensões de acompanhamento, com várias definições, existem vários conceitos, né? As pessoas têm uma compreensão sobre esses termos. E ela fez um estudo e ela trouxe uma definição para acompanhamento e monitoramento à medida que ela teve acesso a essa pesquisa. Então, ela diz o seguinte, que acompanhamento ele não é um processo interativo. Então, só acompanhar o processo não é suficiente, mas ele é importante fazer um acompanhamento de como está funcionando, como é que esse nosso aluno está... como está chegando esse conhecimento para ele? Como é que ele está se apropriando disso? Como é que ele está percebendo a possibilidade de aplicação desse conteúdo? Então, o acompanhamento não é suficiente, apesar da importância dele ser feito também. Já o monitoramento já é uma forma mais sistematizada. É você já fazer uma gestão interativa. Porque todo esse processo que eu estou falando, ele não acontece isoladamente. Ele acontece de forma contextual, né, e coletiva. Então, a gente tem que pensar que o monitoramento ele pode trabalhar e deve ser trabalhado para a gente possa, por meio desse acompanhamento, fazer elementos que possam te dar para aperfeiçoar o seu trabalho. É um pouco do que eu falei anteriormente com as concepções do Lucchesi, quando ele diz do acompanhamento do planejamento, que a avaliação com esse holofote, o holofote não é nem o Lucchesi que fala, já é uma tradução minha. Quer dizer, é você colocar esse holofote a lupa, né? A lupa ou o holofote nesse planejamento e nesse processo de execução para poder identificar o que deu certo e o que não deu certo e o porquê não deu certo. Não é abandonar de cara porque não deu certo, ponto. Né? Saber quais foram as dificuldades, quais foram as limitações, porque aí, quando eu retorno isso para um momento de reflexão, eu vou observar que, nesta fase, eu preciso aperfeiçoar práticas. Eu preciso tanto aperfeiçoar como eu posso identificar práticas que foram bem-sucedidas. Então, é importante a gente ter essa questão desse acompanhamento e desse monitoramento. Aí nós temos também a avaliação diagnóstica. Né? A avaliação diagnóstica assim ela já é muito do nosso meio, né, educacional, né? Professores sabem muito bem o que seria essa avaliação diagnóstica. Talvez até quanto ao uso dela, talvez possa se fazer até pouco uso, mas não é desconhecido por nós. Né? Porque a avaliação diagnóstica pretende averiguar a posição do aluno face às novas aprendizagens. É o que ele sabe sobre. Né? Porque, a partir daí, eu já posso acrescentar coisas para ele poder saber.
né? Claro que isso de uma forma planejada. E isso faz com que ele vá criando, é o que a Jussara Hoffmann também diz, que do processo de historicização da vida do estudante, do aluno, né? Historicizar a vida do aluno, porque ele não poderia nunca ser comparado com o outro, porque eles são diferentes entre si. São processos e caminhadas diferenciados. Né? Então, a avaliação diagnóstica. Também tem a avaliação formativa, a função formativa, que ela se dá também no processo, né? Que permite constatar como os alunos estão indo, se estão atingindo os objetivos ou não, né? Verificando as compatibilidades, as incompatibilidades com os resultados e os objetivos. E temos também a avaliação somativa, que muitas vezes no nosso meio, né, fala assim, negam a avaliação com função somativa. Mas a avaliação da função somativa, ela tem um objetivo, que a avaliação somativa sozinha, ela gera, né, tende a gerar um processo classificatório e exclusivo, excludente. Mas ela aliada às outras funções da avaliação, formativa e processual, a própria de acompanhamento, da diagnóstica, né? Sim, a Luiz Felipe colocou aqui, né? A avaliação é o braço autoritário do professor que mais atinge o aluno. Porque, na verdade, assim, a gente utiliza muito, né, com essa... Se vocês não ficarem quietos, vão ficar sem nota. Está muita bagunça, amanhã vai ter prova. Né? E a gente nem falou sobre isso, né? Sobre a questão desse único instrumento que é muitas vezes utilizado pelo professor. E, nesse momento, talvez ele seja a ferramenta mais inadequada para se trabalhar. Né? A prova, porque a prova, como diz bem aqui o Luiz Felipe, né, se teve essa função, hoje nessa função ela fica um pouco subalternizada. Então, pensar nessas diferentes formas de avaliar, nessa utilização de diferentes ferramentas, é muito bom. É um momento bom para eu pensar o uso de diferentes ferramentas para avaliação, para ser utilizada na avaliação. E eu trago que não está posto, eu trago um tipo de avaliação, uma função de avaliação que cabe bem no momento atual, que eu não trouxe aqui nesse slide, que é a avaliação multicultural. Né? Que é levar em consideração esse ambiente e esse lugar desse estudante. Né? É acompanhar um processo e um percurso educacional resultado de um ensino multicultural, desafiador de preconceitos e valorizador de pluralidade cultural. Porque isso, para mim, hoje, ele é fundamental, mas também perpassa. Se a gente tem essa escuta dialogada, essa escuta sensível, dialogada, quer dizer, não estou falando que seja fácil, a gente tem essa dificuldade, a gente tem todos os limites, tem muitos limites, que às vezes é acessar esse outro para poder se comunicar. Mas a gente pode pensar em estratégias que a gente possa dar essas contas. Eu estou aqui, a Rosane Feu, que está aqui na mesa junto comigo, ela postou um formulário do Google Forms que faz aquela pergunta. Obrigada, Rosane. Que faz aquela pergunta Ai, gente, agora eu esqueci. Das questões, das indagações que podem balizar uma reflexão sobre novas práticas nesse atual cenário que nós estamos. Seria muito bom que vocês pudessem preencher, porque a gente pode, a partir dali, criar esse documento. E eu posso depois repassar para a equipe, porque a partir disso pode-se criar estratégias, grupos de trabalhos para se discutir essas questões. Então, seria muito importante que vocês respondessem. Foi a forma
foi a forma que eu vi que eu poderia interagir com vocês. Então, assim, é uma forma, né? São formas. Então, assim, que às vezes não é a melhor que a gente tem no momento, mas é que foi possível. Então, acho que hoje a gente está muito nessa direção. Não foi a melhor, mas é que foi possível. Mas não quer dizer que a gente vai permanecer sempre com esse possível apenas. Que eu acho que é aí que a gente vai vencendo e vai criando essas novas formas e estratégias. E de uma forma menos solitária. Então, pode passar. Aí eu trago. Só um instantinho. Que eu coloco aqui, ó. Qualquer uma dessas formas que estão sendo apresentadas aqui, das funções, né, da avaliação, é a função da avaliação diagnóstica, processual e a somativa, né? Acompanhamento, monitoramento é também uma estratégia hoje para você poder se aproximar. Aí a Jussara Hoffmann traz para a gente o seguinte, que a avaliação é a reflexão transformada em ação, não podendo ser estática, nem ter caráter sensitivo e classificatório. Só para poder fechar essa parte. Então, estamos chegando ao final, tá? Aqui da minha fala. E que momento é esse? Pensando para compartilhar com vocês. Eu já estou, assim, hoje conversando com algumas pessoas da equipe, eu já sinto com muita vontade de estar mais próxima. Por quê? Porque é muito bom compartilhar. Né? E a gente percebeu o seguinte, que não é dar resposta, que não é apresentar um manual, né? Mas a gente poder criar esses momentos para poder repensar, ressignificar, reaprender, sempre o quê? Juntos. E pensando em qual perspectiva, porque ontem eu estava assistindo a uma live com a professora Tereza Penafirme, e ela é um amor, né? Está com 92 anos e ainda faz palestras sobre avaliação e é uma apaixonada pela avaliação. E ela lembrou dessa fala do Paulo Freire. Aí eu falei, caramba, que bom, vou utilizar. Que ela diz o seguinte, para pensar, ela usa, para pensar em contribuir para um mundo que seja menos difícil amar. Então, é muito forte isso, né? Então, que momento é esse que nós estamos vivendo, né? Para repensar, ressignificar, reaprender juntos, fazendo juntos, para poder te pensar e contribuir para um mundo que seja menos difícil amar. Próximo, Carol. E reforçando esse papel que eu trago muito na minha fala, a questão da coletividade, desse trabalho junto, porque realmente é o trabalho que eu acredito que possa contribuir muito para esse processo para o processo da vida, mas para esse momento que a gente vive, né, que é um momento que eu não vejo, a gente não vai... é uma oportunidade. Eu não sei se a gente pode utilizar como uma oportunidade, parece que oportunidade é algo muito favorável, mas é um momento que a gente deveria utilizar para poder repensar naquelas questões que até então a gente parecia que elas que foram dadas e postas como verdades absolutas, e que a gente não admitia fazer diferente. E não admitia fazer diferente. A gente estava pensando assim, não, como é que eu posso não dar nota? Como é que eu não vou... o que eu vou fazer com o boletim? Né? Tem boletim, tem que ter nota, como se tudo tivesse que culminar num boletim. Né? Existe, claro, uma burocracia, existe, claro, agora... Mas cabe repensar. A gente pode utilizar esse momento para poder repensar essas práticas. E pensar junto é muito melhor. Não é só porque é legal. Pensar junto, a gente exercita o trabalhar com as diferenças. É poder pensar e trabalhar com as diferenças. Porque aí, a gente, trabalhando pela coletividade, na heterogeneidade, faz com que a gente tenha diferentes pontos de vista. E ter diferentes pontos de vista não quer dizer que você tenha que entrar num consenso,
mas saber que essas realidades existem. E aí, qual será o melhor encaminhamento? E aí eu trago essa imagem, que, na verdade, aqui, práticas coletivas que envolvam reflexão, articulação e contextualização, mediado pela ética. A gente não trouxe explicitamente a ética ainda, aqui na nossa conversa, mas, a partir do momento que nós estamos falando de avaliação, nós estamos falando de diferentes sujeitos envolvidos nesse processo, a gente deve ser mediatizados pela ética. Fiquei em dúvida em como fecharia, né, esse trabalho, porque tem muitas coisas, tem muitas produções literárias muito boas, mas aí eu não consegui deixar o Paulo Freire. E trouxe o Paulo Freire para eu poder finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Pode ser o próximo, Carol, obrigada. Olha, o link a Rosane Feu enviou, tá? Link enviado pela professora, tá aqui. Se, de repente, não sei se já subiu muito, eu acho que seria interessante vocês preencherem, que isso pode ser um material que pode ser um ponto de partida para o início de uma grande conversa, uma conversa frutífera de quais as melhores estratégias e... Obrigada, Rosane, para a gente poder fazer esses encaminhamentos práticos, falando o professor da área sendo seu porta-voz, sendo ele o próprio porta-voz, ele não precisa de porta-voz. Então, acho importante isso, ter essa fala. Em síntese, ao pensar sobre o dever que tenho como professor de respeitar a dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo pensar também, como já salientei, em como ter uma prática educativa em que aquele respeito que sei dever ter ao educando se realize em lugar de ser negado. Isto exige de mim uma reflexão crítica, uma reflexão uma reflexão permanente sobre minha prática, através da qual vou fazendo avaliação do meu próprio fazer com os educandos. O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos, e não do professor consigo mesmo. E aí, eu finalizo, né? Pode ser o próximo, muito obrigada. E era isso que eu queria trazer para vocês, quer dizer, a partir do convite, achei importante trazer para vocês. Muitos colegas colocaram ali, expuseram suas ideias, várias questões, e a gente ainda tem um tempinho, né? Acho que 10 minutos, e aí acho que a gente pode aproveitar para trazer algumas dessas questões. Você colocou muito bem, o Felipe também colocou ali no chat, sobre a questão da avaliação aparecendo muitas vezes como uma punição, né? Aí a professora Camila, ela trouxe esse questionamento para a gente, mas assim, como fazer, então, para a gente desconstruir, né, essa visão que alunos, pais e até a sociedade tem da avaliação como algo negativo, como algo sempre punitivo. E aí, para aproveitar e fazer um bloco, né, eu já queria trazer as questões que duas professoras trouxeram, a Geisa e a Fabiana, sobre a questão da importância de considerar o aspecto emocional dos alunos nesse processo de avaliação, né? Que ele não seja só o conteúdo para avaliar a aprendizagem de alguém, mas que haja consideração do aspecto emocional. O aspecto do professor, você mesmo já comentou, porque você leu ali que a professora colocou. Então, sobre essas questões que a gente colocou aqui, como é que a gente poderia pensar? Então, em relação a essa prática, no caso desse avaliação como
punitiva, né? Que ela ela não se apresenta assim só para o contexto de quem está na escola, né? Também de quem está fora dela. É prática. Eu acho que a gente mudaria, né? Assim, isso eu falo muito um pouco da minha prática enquanto professora, de ter práticas que não evidencie, né? E que não supervalorize esse momento que ou da prova ou da utilizar a avaliação como sinônimo de punição, como do saber poder, como um processo excludente. Na verdade, as nossas práticas vão fazendo com que as pessoas vão percebendo isso. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Né? Por quê? Porque a gente vive, está num grupo que tem isso muito forte, né? Uma característica de que a avaliação sendo utilizada como uma arma, né? Até ela fala, como é que ela fala aí, Rosane? Qual é o termo que ela utiliza? Como de punitivo, né? Punitiva. Tem uma outra, Isso. Isso, negativo, né? Punitivo. Punitivo. Então, são as nossas práticas que vão começar a se dar de uma forma que as pessoas começam a perceber, a partir das nossas práticas, começam a perceber e descentraliza um pouco essa prática mais de coerção. Né? Porque a gente percebe que a avaliação ela tem esse poder dentro da escola, que é como se fosse uma ferramenta mesmo para poder colocar cada um no seu devido lugar. E isso não acontece só na educação básica, sabemos. Né? É em todos os níveis de ensino. Eu poderia aqui, como não só eu, porque eu acho uma pena que com certeza nós teríamos aqui vários exemplos, né? Vários exemplos de como a avaliação é utilizada como de uma forma coercitiva. Só que isso, historicamente, tem tem um porquê. Né? Porque a avaliação é uma emissão de julgamento e de um valor. Né? Quando a gente pensa que a avaliação é algo objetivo, não, ela é extremamente subjetivo, porque quem julga, quem valora, é um outro. A gente está sempre submisso ao outro num processo de avaliação. E as pessoas que estão com essa possibilidade de avaliar, elas se vestem como os poderosos. E isso faz com que haja... eu tenho um instrumento de poder na mão. E tirar isso desse cotidiano, desse espaço, principalmente educacional, é você tirar um instrumento de poder e ele ficar diluído. Como é que eu vou manejar as coisas? Como é que eu manejo isso? Por exemplo, na minha prática de sala de aula, eu trabalho com avaliação e eu falo que eu sou uma professora que faz avaliação que não sabe avaliar. Eu brinco, né? Porque eu não utilizo as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas de avaliação. Eu utilizo muito o portfólio e vejo quanto o portfólio favorece a construção de um conhecimento, porque é um percurso de processo de produção do seu conhecimento. E você gerencia esse processo. Você que conduz esse processo, você protagoniza, porque quando se fala de avaliação, a avaliação não está descolada das questões morais. Eu sempre cito, tem um livro que também não é um livro novo, é um livro bem antigo, por sinal, A Criança e o Número, da Constance Camus, e ela tem, assim, no último capítulo desse livro, ela fala do processo de autonomia moral e autonomia intelectual. E eu faço uma comparação e vejo o quanto a avaliação faz parte desse processo. Por quê? Porque a avaliação de uma forma que ela se coloca da forma como esqueci, Flávia? Camila colocou da questão da subserviência, né? De você Desculpa, Paulo. Não, que é
para colocar o professor, alguém num lugar mais desfavorecido, né? Eu tenho meu instrumento de poder e coloco alguém nesse lugar desfavorecidamente. E aí ele fala o seguinte, porque a avaliação ela poderia contribuir para o exercício da autonomia intelectual e moral, tá? Porque se o aluno, quando o aluno ele não sabe determinada coisa ou ele não vai bem na prova, fala assim, ele repete, o professor repete a mesma prova. O aluno fala que não entendeu, ele repete da mesma forma. E às vezes é importante a gente perceber que a escola deve favorecer a autonomia intelectual desse aluno. E é um momento propício para isso. Fazer com que ele seja sujeito, ativo e protagonize esse processo de aprendizagem, já que o foco da escola é fazer com que o seu aluno aprenda. Agora, esse aprender o quê está muito frente a essas demandas, essas necessidades que estão dialogadas entre professor, aluno e todo aquele contexto que eu falei anteriormente. Temos que olhar esse currículo, essa escola, a educação, né, esse todo. Então, realmente, sim, as práticas contribuem para que você possa desmitificar esse papel da avaliação como algo de sancionar ou de punir o seu aluno, as práticas. E existem, assim, algumas práticas que contribuem muito. O portfólio é uma delas, mas existem várias outras. A professora a Patrícia Regina, acho que ela acrescentou bem nesse sentido também. Não seria o momento de rever as nossas práticas e repensar as formas de trabalhar o conteúdo de uma forma mais lúdica, para que o desenvolvimento fosse integral? Quer dizer, é a questão da revisão das práticas. Então, professora, só vou colocar mais uma questão que apareceu aí para nós. Apareceu que a Fernanda, ela colocou facilidade ou dificuldade de instrumentalização do aluno para realizar avaliação caráter remoto. E aí eu queria aproveitar e juntar com o que a Vera Pacheco escreveu, que ela colocou assim, avaliação para mim é dialética, diagnóstica e processual. E ela colocou logo embaixo, precisamos de acesso tecnológico. Então, a gente sabe que uma das grandes dificuldades, né, para o ensino remoto na escola pública é a conectividade, né? Nós sabemos disso, nós temos isso como um grande desafio. A secretaria tem algumas ações para a solução desse problema, mas as ações não acontecem na velocidade que nós gostaríamos, né? Ou até que nós precisamos. Mas existem algumas ações nesse sentido. O que eu percebo, professora Márcia, é que, assim, com o aluno que não tem conectividade, o ensino remoto, ele fica ali nas atividades assíncronas, na maioria das vezes no impresso, né? Então, quando o aluno está conosco, né, presencialmente, e a gente percebe uma dificuldade, né, a gente pode conversar com esse aluno diretamente para entender qual foi a compreensão dele sobre aquilo, e na mesma hora a gente consegue, né, algum tipo de solução, e até uma avaliação oral, quando a gente escuta esse aluno, né? Às vezes ele não está conseguindo na forma escrita, mas ele consegue se expressar de outra forma. E aí, quando a gente não tem a conectividade, e a gente tem o aluno ali na atividade assíncrona, parece que esse ensino remoto ele fica muito dependente do instrumento escrito. Então, assim, haveria alguma forma da gente se reinventar nesse instrumento escrito? Né? Então, eu assim, acredito que sim. Mas isso seria uma temática, Rosane. Por exemplo, porque a gente pode pensar, se a gente pega as inteligências múltiplas do Gardner, né? Eu acho que a gente tem que começar. Eu estou percebendo uma necessidade atual, é que a gente parece estar recomeçando num processo. Então, eu acho que vale muito a pena a gente voltar a algumas leituras que a gente foi ao longo da nossa história profissional, a gente foi falando assim, de novo ele, porque assim, que quem, né, passou pela universidade, pela licenciatura, que todos aqui são formados, né, são licenciados de áreas específicas, né, disciplinares, que a gente começou, de novo Felipe Perrenot, tem que estudar
Gardner, não, de novo, Piaget, gente, estou cansada, de novo, Piaget sempre aparece, né? Vygotsky, de novo esse cara. Eu penso que a gente tem que começar a repensar, a ler. A gente tem que repensar a partir dessas leituras. Porque assim, eu fico assim, eu estou muito, muito satisfeita, assim, fiquei muito feliz pelo convite, quer dizer, eu tinha ficado feliz pelo convite, ponto. Agora, eu fiquei muito mais feliz na hora que eu estava produzindo o material, porque me fez olhar muitas coisas. Me fez buscar, me fazer lembranças de vários teóricos que até então a gente não está se encontrando mais com eles. Então, quando a gente pensa nas inteligências múltiplas do Gardner, eu acho que ela pode muito, essa teoria pode muito nos esclarecer sobre essas diferenças, né? Porque justamente o Gardner fala sobre as diferentes formas de você aprender, né? E isso pode muito contribuir. O Freinet, né? Que o Freinet não se ensina só para a educação infantil. Então, esses mitos também que a gente tem de alguns autores que a gente pensa que eles são específicos para uma determinada modalidade. Não, Freinet é para poder trabalhar com educação infantil, com alfabetização. Mas o Freinet traz várias formas, ele trabalha com correspondência, com a imprensa, com o tempo livre, ele trabalha com a questão da memória, com algo que a gente tem que trabalhar muito, que são com os registros, com a sistematização desse registro, com essas articulações, porque assim, nós vivemos num processo, né, educacional, assim, eu fico vendo por mim. Eu, hoje, né, já até foi falado na minha apresentação, eu estou fazendo doutorado. E aí, essa posição de aluna, né, está sendo muito interessante, porque o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ele ainda está pautado em algumas premissas muito que não estão sendo muito repensadas. Elas estão sendo feitas. Né? Uma preocupação que eu tenho muito, né, com os meus alunos, que eu trabalho também remotamente, né, dou aula para. Tem alunos que às vezes eu dou aula e às vezes estou falando, todos caem, eu fico falando para uma máquina. Né? No início foi muito ruim, porque eu não conseguia interagir, né? Não conseguia. Caramba, como é que eu falo com ele? Aí vai para o WhatsApp. Só que eu trabalho com adultos. Então, é uma outra forma de responsabilidade também. A gente tem que saber dos níveis, né, de cada grupo. E é muito interessante que, assim, às vezes, os alunos, que a gente sabe que tem vários memes, né, várias situações na internet, né, do aluno colocar, ligar, plugar e não está em sala, e às vezes você fica chamando, ele não aparece, ou ele aparece e fala que minha internet caiu. Quer dizer, existe isso, mas também existe a verdade disso, que isso só existe, esses memes, porque realmente existe. Quantas vezes a gente fica parado você na tela, não está ouvindo, não está não sei o quê, e você não pode interagir naquela reunião, e você pode ser dado como uma pessoa desinteressada. Ah lá, fulano não participa. Como é que a gente vai julgar a participação hoje? Participação talvez não possa ser critério de uma avaliação, e participação era um dos critérios. Né? Fulano, como é que fulano não participou? Não participou porque ele estava sem internet. Ele não participou porque choveu. Ele não participou porque ele estava na sua casa e a internet tinha gato na internet. Ele não teve, ele estava na sua 3G e não conseguiu acessar lá o vídeo. Como é que eu julgo participação hoje? Eu já participei de reuniões que eu não participei da discussão e fiquei para trás. Entendeu? Fiquei para trás. E aí, se você não buscar essas outras formas, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que repensar. É um momento propício para repensar, para a gente poder até mesmo criar, ter novas produções. Eu acho que isso também é importante. Eu acho que a gente podia, olha aqui, eu já falando, a gente podia fazer os grupos de trabalho para discutir essas questões, né? Que isso veio agora quando eu falei da participação, né? Isso estava tão estático, né?
assiduidade, participação, né? Os elementos extras, daquilo que não era para poder ter um espaço de uma avaliação mais subjetiva, né? Então, a gente vai ter que pensar essa questão da credibilidade, do acreditar no outro. Eu nem falei aqui a questão da, assim, o processo empático agora tem que estar muito presente, porque acontece com você, mas acontece com o outro, mas pode acontecer com você. E isso em todas as esferas, né? Desde um acesso à internet até uma coisa mais séria, né? Enfim. Verdade, professora. Nossa, muito obrigada. Acho que a gente podia ficar aqui conversando e trocando com os colegas durante muito tempo ainda, mas o nosso tempo está findando. E, professora Márcia, nós com certeza teremos você mais vezes com a gente. Por favor, a ideia do grupo de trabalho não é ruim. Nós precisamos sempre estar conversando sobre avaliação. E como você falou nós vamos pensar, nós vamos criar. É isso, a crise, ela também traz isso para nós, né? Novos caminhos surgindo. Então, gente, a gente está finalizando. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, assistindo essa live maravilhosa. E quero lembrar que daqui a pouquinho, às 4h30, 16h30, a gente vai ter uma videoconferência com o Henrique Paim, o ex-ministro da Educação, vai estar falando para nós, né, para encerrar esse dia aí, que foi muito produtivo. Muito obrigada, professora Márcia. Obrigada a todos os professores que estiveram aí conosco. Muito obrigada. Queria ter visto todo mundo, né? Mas tá bom, Rosane, você está representando toda a equipe, né? Todos os professores. Tá? Um beijo enorme. Podem contar comigo. Obrigada. Tá Vamos bom? contar. Um beijo. Tá bom. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.